Tratar os idosos de maneira estereotipada pode trazer muitos prejuízos, mas infelizmente ainda é comum vermos situações em que eles são vistos como crianças de forma infantilizada. A seguir, o psicólogo Caio César Gomes faz uma reflexão sobre esse assunto. Acompanhe. Hoje quero compartilhar com vocês uma história vivenciada em uma supervisão com os meus alunos, que acredito ser bem importante e interessante para a gente pensar um pouco em algumas questões cotidianas a todos nós. Um grupo de alunos fazendo um estágio, né, e esse estágio acontecendo com pessoas idosas, né, no asilo. É bem interessante, essa aluna traz uma fala no sentido de que foram feitas algumas atividades bacanas, né, com os idosos, mas no discurso tem um momento que ela traz assim que foi passada uma música infantil, onde os idosos brincaram, fizeram rodas. E é claro que com todo carinho, com todo cuidado, todo respeito, né, assim, a ideia foi acolhida e o trabalho foi realizado de uma forma legal. Mas uma coisa me chamou muita atenção. Por que música infantil? Acho que essa reflexão era muito importante. E foi questionado isso em sala de aula, né, nesse sentido. Mas por que infantil, né? E assim, o que traz, né, assim, essa reflexão é como nós criamos alguns estereótipos assim, em relação aos idosos, né? Acredito que, de certa forma, a modernidade, ou de certa forma a nossa sociedade, a gente tende, né, assim, a colocar como inválido tudo aquilo que, por um olhar moderno, não é produtivo, né? E pensar numa música infantil, né, assim, em relação aos idosos, é pensar um pouco aquela questão da bolinha de ouro, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando a gente é criança, normalmente nós somos bolinha de ouro, né? No pique-esconde ou nos jogos, né? E com os idosos, de certa forma, às vezes nós nos posicionamos assim, né? Por que a música infantil? Será que idosos não podem gostar de outra música? Ou será que nós, às vezes, não perguntamos do que eles gostam? Ou poderia ser um MPB, ou poderia ser um rock? O que eu estou querendo dizer nós sempre temos algo pronto, né, para falar de grupos de pessoas. Acho que pensar um pouco nesses estereótipos, né, como as pessoas são encaixadas em alguns lugares que muitas vezes aquilo nem pertence a elas. E como que as nossas atitudes muitas vezes são tendenciosas a encaixar, né, a classificar as pessoas como nesse lugar infantil, como nesse lugar de bolinha de ouro, né, e com certeza não é assim, né? Os idosos de hoje não são os idosos de ontem, né? Os adultos de hoje não são os adultos de ontem. Então, assim, acredito muito que essas coisas estão sempre em movimento, que as pessoas estão sempre em movimento, né? E que o nosso cuidado enquanto profissional de saúde, as nossas relações enquanto pessoas, elas precisam sempre respeitar essas condições e entender que as pessoas nem sempre são aquilo que nós imaginamos.